Aqui no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 24, nos diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Algumas pessoas pegam esse texto para dizer que não precisa mais ir à igreja, porque Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Será que não precisamos mais mesmo ir à igreja? É o que vamos entender nesse vídeo. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado dos novos vídeos. Então vamos voltar para esse texto. Eu não posso, por meio do texto de Atos, capítulo 17, versículo 24, dizer que eu não preciso ir mais à igreja, porque Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Sendo que lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, nos diz que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E se a gente for para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, nos diz que era de costume Jesus ir à sinagoga. Quando a gente pega o texto de Atos, capítulo 17, versículo 24, e lemos de forma isolada, entendemos que, de fato, não precisa mais ir à igreja, porque se Deus não habita em santuário feito por mãos de homens, o que de fato fazer lá na igreja? Se a gente for ver o contexto, Paulo estava falando para os gregos em Atenas. Atenas era famosa por seus muitos templos dedicados aos seus deuses, e os atenienses acreditavam que suas divindades habitavam nesses locais. Existia um poeta na época chamado Pércio, que dizia que em Atenas existia mais deuses do que pessoas. Então, para cada templo, existia uma imagem de escultura de um deus específico para habitar nesses templos. E o que o Paulo quer dizer é que Deus, o Deus do céu, o verdadeiro Deus, não habita em santuário feito por mãos de homens, da forma como esses deuses habitavam em Atenas. Porque Deus não está restrito, não está confinado a um templo local. Deus, ele é onipresente. Ele é o Deus do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Deus não está restrito a um local específico, como os deuses de Atenas. É nesse contexto que Paulo diz essas palavras de Atos capítulo 17, versículo 24. De maneira nenhuma eu preciso pegar esse texto para dizer que eu não preciso ir mais à igreja. Porque a gente vê Cristo dando exemplo, indo para a sinagoga, como de costume. A gente vê Paulo também indo para a sinagoga. E em Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos orienta a não deixar de congregar, como é costume de alguns. Devemos falar as mesmas palavras de Davi quando disse: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixe de congregar, procure uma igreja, procure estar mais próximo de Deus. Deus o abençoe você nesse dia.